Glória a Deus, aleluia. Boa noite, aos meus queridos irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja na sua vida, na sua família. Eu sou Antônio Pacheco, um seguidor de Cristo, apaixonado pela palavra de Deus. E o meu compromisso é de levar a mensagem verdadeira a todas as pessoas. Cumprir com a missão que Jesus nos designou de pregar o Evangelho a toda criatura. Ser verdadeiramente um discípulo de Jesus. Seguir as suas pegadas. Essa é a minha missão, meus irmãos. Agradeço a Deus por mais uma oportunidade de estar aqui na sua presença, pedindo sempre ao Senhor que nos dê sabedoria e discernimento, que nos capacite a cada passo, meu Pai. Eu confesso humildemente a Ti, Senhor. Eu não sei nada, quero aprender muito mais de Ti, Senhor. E com a certeza que a capacitação vem do Senhor, não vem do homem. Amém, meus irmãos? Quero trazer uma palavra nesta noite, uma palavra maravilhosa para a meditação, para você entender os propósitos de Deus na nossa vida, meus irmãos. Quero ler uma mensagem que está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 13, meus irmãos, versículos do 36 em diante, meus irmãos. Que a palavra do Senhor nos diz assim: Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegando ao pé dele os seus discípulos, dizendo: Explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse-lhes: O que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos, aleluia. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, aleluia. E lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Amém, aleluia. Esta palavra, meus irmãos, nos explica a parábola do joio. O que nós devemos entender e como podemos entender esta parábola, meus irmãos. A palavra do Senhor nos explica como nós devemos entendê-lo. Porque o Senhor mesmo respondeu aos seus discípulos que quem semeia a boa semente é o Filho do Homem, é o Senhor Jesus Cristo, nossos irmãos. E a boa semente são os filhos do reino. A boa semente, os filhos do reino, meus irmãos, é aqueles que aceitam a palavra de Deus, que guardam no seu coração, na sua mente, e seguem aquilo que o Senhor deixou escrito, seus mandamentos, meus irmãos. Esses são os filhos do reino, a boa semente, meus irmãos. Porque o joio, meus irmãos, o joio, porque você saiba, é uma planta invasora numa lavoura. Um exemplo na lavoura de trigo, meus irmãos. É muito difícil de arrancá-lo porque você pode arrancar a boa planta, a boa semente, o trigo, meus irmãos,
que um exemplo é a palavra do Senhor. É a boa semente, é aquilo que o Senhor semeia. E aqui o Senhor diz que o campo é o mundo, sim. É o mundo, meus irmãos. Consideramos como uma lavoura, como eu estou falando. Tem uma plantação de trigo, mas ali nasceu o joio. Mas o joio alguém semeou, porque quem vai semear procura semear a semente pura, sadia. E alguém semeou a erva invasora. Então aqui, meus irmãos, quem semeou as boas sementes foi Jesus Cristo. Mas andou alguém ali semeando a erva invasora, foi o inimigo, meus irmãos. Então você vê que o inimigo é tão astuto que ele escolhe o momento para semear aquela erva invasora, meus irmãos. Porque aqui o Senhor nos diz no 38, o campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. É verdade, a erva invasora são os filhos do maligno, meus irmãos. Aquele que não respeita os mandamentos, aquele que não segue as escrituras sagradas, aquele que comete iniquidade, comete escândalo, todo aquele, meu irmão e minha irmã, que está longe da palavra de Deus, chamado ímpio, seja adúltero, seja o que for, meus irmãos. Esse é o joio no meio do trigo. Mas a palavra do Senhor é muito correta, que ele, muitas vezes, meus irmãos, foi perguntado o porquê que não arranca o joio do meio do trigo. Mas ainda o dono da lavoura ainda falou: não arranqueis o joio, porque poderá arrancar o trigo junto. Então, deixe-se amadurecer as duas. Então aí arranca-se o joio primeiro para queimá-lo. E aqui então o Senhor nos fala, a partir do verso 40, assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo, meus irmãos. Olha aí que palavra forte, meus irmãos. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino todo o que causa escândalo e os que cometem a iniquidade. E lança-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes, meus irmãos. Então, meus irmãos, por isso, eu convido a você nessa noite, meu irmão e minha irmã. Aconselho você buscar o Senhor Jesus Cristo, ser a boa semente, meu irmão e minha irmã, semeada em terra boa, aquela semente que produz fruto, meus irmãos, porque esta semente produzirá frutos para a eternidade, meus irmãos. Então vamos ter o cuidado de não ser participante do joio, meus irmãos. Porque o joio, você sabe qual é o destino, é a fornalha de fogo. Assim será com aquele que comete iniquidade e escândalos. Porque o joio é os filhos do maligno, meus irmãos. E assim será na consumação do mundo, no final, na volta do Senhor Jesus Cristo. Os anjos de Deus são os ceifeiros que verão e colherão primeiros o joio e queimarão, meus irmãos. E aí então, no verso 43, a palavra nos diz assim: então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Então, é colhido o joio, meus irmãos, aquele que comete a iniquidade. Então esses queimarão no fogo, na fornalha de fogo. E aí então, os anjos de Deus buscarão
os justos que resplandecerão como o sol no reino de seu Pai, no reino de Deus, meus irmãos, para a eternidade, para morar com o Senhor na eternidade. Ainda nos diz aqui, meus irmãos, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então ouça esta palavra esta noite, meu irmão e minha irmã. Não espere, porque não há tempo a esperar, meu irmão e minha irmã. O tempo é curto. Jesus pode voltar essa noite. E você pode ficar, meu irmão e minha irmã. Não seja participante do joio. Faça o esforço, meu irmão e minha irmã, de ser participante da boa semente. Busca o Senhor, entrega o teu coração a Jesus nesta noite. Entrega a tua vida a Ele e passa a viver uma nova vida com Jesus Cristo. Deixe a vida velha para trás. Porque você vê como será triste, meu irmão e minha irmã, no dia da ceifa, quando os anjos de Deus descerão e ajuntarão-se para a ceifa. Então, meus irmãos, tome posse desta palavra essa noite. Reconheça a sua necessidade de buscar ao Senhor, que sem Deus nós não somos ninguém, meu irmão e minha irmã. Nós somos totalmente dependentes do Senhor, somos frágeis, somos tão pequenininhos como um grão de areia, meu irmão e minha irmã. O que vamos fazer? Nós não temos o que fazer, nós temos que buscar a Deus, meu irmão e minha irmã. Buscar o caminho certo, o caminho que Jesus nos deixou traçado para que nós sigamos, meus irmãos. Ele ainda disse, pegue a sua cruz e siga-me. Então vamos seguir as pegadas do Senhor Jesus e vamos buscar a nossa salvação para viver na eternidade, meus irmãos. Amém, meus irmãos? Quero deixar esta palavra para que você entenda e possa diferenciar o joio da boa semente, meus irmãos. Amém? Quero orar com você nesta noite, convidar você para fechar os olhos, para nós orarmos, entregar tudo nas mãos do Senhor, confiar nele, porque o mais Ele fará, meus irmãos. Vamos orar. Querido Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eis-me aqui, Pai, na Tua presença para fazer a Tua vontade, Pai. Entrego-me a Ti humildemente, Senhor, para que eu seja usado como instrumento em Tuas mãos, como um canal de bênção, Pai. Usa, Pai, a minha boca para profetizar as Tuas palavras, Senhor, as palavras que vêm do Teu coração, profetizando curas, restauração e libertação, meu Pai querido. Após ter trazido essa mensagem maravilhosa para meus irmãos entender a diferença entre as boas sementes e o joio, meu Pai, a qual eu convidei os meus irmãos para ser participantes da boa semente, que seja distante do joio, porque o joio é uma erva invasora, é o que eu levei aos meus irmãos, meu Pai querido. Senhor Deus e Pai, ora o Paizinho amado para que esses meus irmãos compreendam esta parábola, siga o caminho que o Senhor nos deixou traçado, nos deixou designado para pegar a nossa cruz e seguir o Senhor Jesus. Querido Deus, oro, Pai, por tantas pessoas, Pai, que nos pede oração nesta noite, pessoas necessitadas da cura, da depressão, cura, Senhor, da ansiedade, Pai querido. Paizinho amado, corações que está deprimido nesse momento, ó Deus, vem limpar esse coração cheio de ódio, cheio de raiva, cheio de rancor, Paizinho querido. Com a falta do perdão, Pai, que deu hora para que esse irmão, essa irmã perdoe, Senhor. Perdoe aquelas que lhe ofenderam, porque a Tua palavra nos diz, perdoai uns aos outros e orai uns pelos outros, meu Pai querido.
Deus maravilhoso, eu oro para que o Senhor venha com seu milagre sobrenatural, com teu mover na vida de cada irmão e cada irmã nesta noite, Paizinho querido. Eu agradeço, Pai, por mais essa oportunidade de poder levar essa mensagem aos nossos irmãos, Paizinho querido. Que esses irmãos tomem posse desta palavra esta noite. Tome posse da cura, da libertação, da restauração em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Que eu tenho certeza que o Senhor faz muito mais ainda na vida de cada um dos nossos irmãos. E esse irmão que entrega a sua vida ao Senhor Jesus nesta noite, passa a viver uma nova vida, diferente com o Senhor Jesus. A tua vida será transformada, meu irmão e minha irmã, pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o Senhor vem com agir, com mover na tua vida, meus irmãos. Mudando a tua história, mudando o teu semblante, mudando, sim, a tua estrutura, meu irmão e minha irmã, nesta noite. Eu oro, Paizinho querido, por toda a minha família, Pai, por curas, Pai, também, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor abençoe a cada um, derramando a tua unção poderosa, Pai, sobre cada irmão, cada irmã nesta noite, Pai. Eu desejo que tenha uma noite abençoada, que os anjos de Deus acampem ao redor de você, meu irmão e minha irmã, cuidando, guardando e livrando todo o perigo, todo o mal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos irmãos, eu convido a você para que nos acompanhe no YouTube, meus irmãos. Ali dê o joinha, compartilhe esta mensagem, ajuda-nos a crescer esse canal que leva a bênção de Deus às pessoas. Ajude a crescer esta obra que não é minha, esta obra é de Deus, que tudo que aqui nós fazemos é para a honra e glória do Senhor Jesus. Somente com a tua ajuda nós podemos crescer esse canal, meus irmãos, que tem alcançado tantas pessoas tão longe de nós, meus irmãos. Mas esta é a mensagem que o Senhor requer que nós envie aos nossos irmãos, que Ele nos usa a cada momento para levar a mensagem. Amém, meus irmãos? Deixe seus comentários, deixe seus pedidos de orações, o seu testemunho. E eu agradeço a você e oro pela vida de cada irmão e de cada irmã nessa noite. Que Deus abençoe a tua vida, a tua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.